Saudações, queridos e queridas! Está na hora do número J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galera, resumão completo da semana sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o gordinho alegria na apresentação. Cada dia mais chumbado, né? Mas enfim, depois a gente entra em detalhes. E comentários dele, o mito, o Black Mage brasileiro, por assim dizer, Mr. Thiago Henrique Cruz, o Thiagão da galera, que manja muito do futebol japonês. Ele é um cara modesto, mas sabe pra caramba esse rapaz. E aí, Thiagão, tudo bem com você, cara? Beleza, Elias, vamos conversar agora na presença do meu advogado. Tá bom, tá bom. Teu advogado é qual? Do Fluminense? Exato. Devolva a Série B, Fluminense. Então eu tô fudido, porque se é o advogado do Fluminense, o cara vai me carcar um processo de bilhões de dólares aí. Espero que seja bilhões de ienes, eu tô um pouquinho melhor, né? Pois é, cara. Olha, eu vou falar pra você que o futebol brasileiro tá cada vez mais maluco, né, cara? Ainda estamos em 2015 e a cada 2 ou 3 rodadas sempre tem essa tal conversa que ainda há times que tem uma, digamos que uma ajuda, né, de fora do jogo, ou é árbitro, ou é o STJD lá, STJT, não sei como falar, o D, é com D mesmo, né? Com um negócio de jogador que era pra se ganhar gancho e não ganha, cara, tá uma beleza o futebol mundial como assim, nessa parte de mala branca por fora, viu, cara? Mundial, caralho, é no Brasil e na Itália, né? Não sei o que é o pior. Não, a Itália se quebrou, né, cara, por questão disso, né, cara? Tanto que se a gente for pensar no futebol italiano de, sei lá, 8 anos atrás, cara, que era considerado um dos melhores, né, cara? Hoje em dia, cara, quem é que, né, a mídia em geral nem dá muito mais bola, né, cara? Caiu muito, né, cara, a Liga Italiana dentro do conceito, né, cara? Não sei por que aconteceu isso também. Tá quebrado, né? Depois, devido, claro, teve aqueles escândalos de arbitragem, escândalos de manipulação dos resultados e tal. E a crise financeira acabou afundando um pouco o futebol italiano, né? Isso também contribuiu. Teve o time que faliu, né? O ano passado também, né? O Parma, né? Que é um time super tradicional, ganhou campeonatos. Teve aquela boa época com o Nakata, com o Buffon no time, né? Mas você pode ver o reflexo do futebol italiano, que, por exemplo, o Milan, né? Que é uma das maiores potências do futebol mundial, que já contou com atletas como Shevchenko, como o Roberto Baggio no ataque, o nosso querido Gattuso, né, que a gente curte pra caramba. Os Ronaldos, né? Os Ronaldos, Jaap Stam, Filippo Inzaghi, né? Pra você ter uma ideia, o Milan tá tão quebrado que o ataque titular é o Luiz Adriano e o Baca, né? Pra você ver o verdadeiro abismo, né, que tem acontecido aí nos últimos 10 anos. Né? Pois é, assim, e por mais que a gente fala assim, uma boa parte da minha, assim, pelo meu ver, tá, não é nem opinião, eu diria uma opinião particular minha, o Honda só conseguiu virar uma grande estrela no Milan e uma contratação, digamos, da melhor contratação dos últimos 2, 3 anos do Milan, porque realmente o time tinha uma defasagem grande de craques, né, então isso abriu uma grande porta pro Honda, porque se o futebol italiano tivesse naquele auge alguns anos atrás, com certeza, primeiramente, o Milan iria primeiro em outros nomes, né, de jogadores, né, como o Ibrahimovic, toda essa galera aí, para depois tentar o plano B, que seria os japoneses, né, a galera da Holanda, né, tipo, digamos, esses craques de linha B, assim, né, porque na verdade não tem como a gente mentir, né, assim, não tem como a gente comparar os craques da seleção japonesa desse momento com os grandes de futebol mundial, com alguns nomes que ganham muito dinheiro, que fazem muitos gols, que são líderes de assistência, etc. Né, mas dá pra gente pelo menos tirar uma parte boa, né? E o Honda até que tá fazendo um trabalho ok no Milan, né? Não tá dando aquele baile, porque isso ele fazia no CSKA lá, que era muito mais fácil de jogar na Rússia, né? Mas eu acho que, comparado dos jogadores que jogam na Europa, você acha que o Honda é um dos... Será que tá jogando melhor, assim? É o grande destaque da Europa no momento, cara? Pra mim ele não é o grande destaque na Europa no momento, Thiagão. Eu já discordo. Eu acho que quem tá jogando melhor, por incrível que pareça, é o Kagawa. Eu acho que ele é mais importante na equipe do Borussia Dortmund. Claro, ele não faz gols, né? Porque até não é da posição dele, mas você pode ver as partidas do Borussia, ele tá sempre lá, participando nas assistências, criando jogadas.
Pra mim o Kagawa, por enquanto, é muito mais vital no clube dele, né, no Borussia Dortmund, do que o Honda no Milan. Entendi, mas o marketing do Milan é um pouco maior em cima do Honda, né? Ah, claro, né? Nem se compara. Ah, Né? é o como é? K10, né? Que tem o símbolo que é tipo a silhueta do Honda, assim, né, cara? K10. Até a própria dimensão do clube, né? A grandeza do clube nem se compara. Claro, o Borussia Dortmund é um time grande e tal, mas nem se compara Milan com o Borussia. Então, o marketing, a propaganda, a divulgação, até pelo Honda ser o camisa 10, né? Atual do Milan é bem maior, né? Então, pelo menos nessa parte... Estou de acordo com vossas palavras, Mitrelias. Muito obrigado, Thiago. Eu sei que às vezes eu falo muita merda, mas eu tenho uma boa visão aí das coisas também. Isso é o jornalismo, claro que... jornalismo sério. O jornalismo falho, né? Que merda. A vida não tá tão fácil assim, tá certo. Como a gente, tá pior que as músicas do Martim da Vila, caralho. É devagar. Meu Deus do céu. Devagar. O que temos pra hoje na J-League? Tá bom, Thiagão. Temos aí resumão completaço da 8ª rodada, né? Que foi a última. Mas antes de chegarmos aí na 8ª rodada, vamos passar os resultados da 7ª, que foi o seguinte, Mr. Thiagão. Seu Kobe bateu o Frontale por 2-0. Shimizu 1, Alberex 1. Matsumoto 0, Nagoya 1. Marinos 2, Banfurekofu 0. Tokyo 2, Gambosca 1. Urawa 1, Belmari 0. Monterio 1, Sagatos 3. Kashima 3, Vegalta Sendai 2. E Sanfrecce Hiroshima 0, Reysol 3. Thiagão, algum comentário aí sobre essa rodada? Quer destacar alguma coisinha? 2 destaques importantíssimos, né? Bem, primeiro, ó, na Batalha dos Aflitos, que nem a galera fala aqui no futebol brasileiro, Shimizu, né, e Albirex Niigata morreram abraçados, né? Um a um horrível. E um jogo para mim mais importante dessa rodada foi, claro, a caçapada que o Sanfrecce Hiroshima levou do Kashiwa Reysol por 3-0, um resultado muito inesperado, né? Por mais que o time do Kashiwa Reysol vinha em alguns bons resultados, né, mesclando entre vitórias e derrotas, conseguiu agora, na 7ª rodada, conseguiu a sua segunda vitória seguida, né? Ele tinha vencido o Kobe na última rodada número 6, e agora conseguiu essa vitória contra o líder do campeonato até então, né, o Hiroshima, por 3-0, e jogando muito bem. Acredito que parece que esses treinamentos que o time do Reysol está fazendo para conseguir jogar a última parte da ACL está dando resultados muito bons, muito mais do que eu espero. E como eu já disse em alguns programas anteriores sobre o Kashiwa Reysol, um time que cometeu muitos erros no primeiro turno por se dedicar mais à ACL, até esse momento está calando a minha boca e voltando a jogar muito bem para poder jogar o melhor possível na CL, jogo que logo acontece pelas quartas de final do campeonato. Se eu não me engano, é quarta de final, aliás. Maravilha, Tiagão, é isso mesmo. Só abrindo aqui a 8ª rodada, então, justamente com o jogo do Reysol, né, que teve aí sua partida adiantada devido justamente ao compromisso da CL, né? Reysol jogando em casa, bateu o Matsumoto Yamaga por 2-0, com gols do Taketomi, né, ainda no primeiro tempo, e Daisuke Suzuki fechando a porta aí, o caixão do Matsumoto. Que o problema do Matsumoto é que a equipe não joga mal, sabe? Só que às vezes o time tem uns apagões no decorrer da partida, tanto que o segundo gol foi de uma falha ali no meio campo, né? A equipe do Reysol acabou tomando a bola no contra-ataque, ele fez o gol. E não sei se é por falta de experiência mesmo, ou a equipe acaba sentindo um pouco a pressão por jogar fora de casa, mas não é um time que joga errado, não é um time ruim, mas devido a essas atrapalhadas a equipe acaba perdendo suas partidas, né? Muitas vezes de uma forma boba, tanto que teve até boas chances de acabar empatando o jogo, mas acabou tomando o segundo gol numa bobeira do meio campo, né? E isso vem acontecendo até com uma certa frequência nesse time do Matsumoto, né, Thiagão?
Pois é, cara, o time do Matsumoto ele vem mesmo sofrendo a deficiência defensiva nele, né? Claro, por ser um time menor e a linha de 4 do meio de campo, que na verdade é uma linha de 4 inteira ali, né? Tirando, claro, o camisa 8 e o camisa 5, já falei, né? O Iwama e o Akami ali, que são jogadores que auxiliam, né, o centroavante, no caso nesse jogo o Bina que voltou a ser o titular, e tem uma linha de 3 fixa, né? Que é ali o camisa 6, 23 e o camisa 11. Mas quando essa linha de 3 falha, né? Às vezes os jogadores defensivos, que são praticamente, acho que é o ponto mais fraco do time, acho que é o setor defensivo, acaba ficando muito fragilizado, né? Porque o Ida ali e o Sakai, eles são jogadores que não têm muita experiência com futebol mais corrido, né, cara? Porque a J2, ela tem uma outra cadência de bola, né, cara? Então, tanto que se você pegasse os jogos do Matsumoto na J2 do ano passado, raramente o time se mantinha com o mesmo esquema tático, com os mesmos 11 jogadores todas as partidas. Tinha um revezamento muito maior no clube, porque os times podiam fazer esse revezamento maior, porque é um campeonato muito mais longo, né, a J2, né? Só que nesse ano que o Matsumoto precisa ter 11 jogadores fixos, que sejam os principais, que sejam sempre focados na marcação, no desarme, no cruzamento, na tentativa de fazer 1 ou 2 gols, o time acaba sentindo essa fragilidade, porque eles são obrigados a ter 11 jogadores principais no time, e na verdade o Matsumoto sempre teve uma coletânea de 16, 17 jogadores principais que ficariam revezando entre si, né? Então, por essa falta de experiência, eu acho que infelizmente o Matsumoto vem sofrendo um pouco, né? Mas tudo é questão de aprendizado também, né? Ao meu ver, né? Concordo com você. Tanto que, apesar de jogar bem, o time agora tá na 16ª colocação no ranking geral, né? Uhum. Ali tá caindo no momento. Mas também pelo saldo de gols. A equipe tem menos 16 e o primeiro fora, o Birex, tem menos 14. Lembrando que os dois times, no geral, tem 21 pontos. Mas dá tempo de recuperar. Vamos ver se o Matsumoto consegue acabar desligando os apagões. Que termo engraçado esse. Pois é, e falando sobre o Rei Sol, que jogou praticamente as duas partidas, tanto contra o do Hiroshima quanto essa, na mesma formação tática, né? A diferença aqui no primeiro jogo contra o Hiroshima, né, foi os titulares na frente foram o Kudo e o Taketomi, né? E nessa partida foi o Ederson, né? E o Kudo, né? Então teve ali uma mudança um pouco no ataque ali. O Taketomi voltou, já entrou como titular, mas jogando um pouco mais atrás, que praticamente seria na posição original dele, né? Que ele é um meio atacante, né? Mas praticamente o time jogou quase exatamente no mesmo esquema. A parte defensiva inteira foi idêntica, né? Ali com o Sugeno, Yana, Eduardo, Suzuki e o Kim. E algumas pequenas modificações ali no caso, o Kobayashi e o Taketomi que inverteram essas posições. No caso, nessa partida ali, o Kobayashi acabou nem jogando, né? Mas praticamente o time do Rei Sol vem mesmo se formando, se solidificando, porque quando for jogar na série o time esteja 100% já com o esquema tático bem pré-definido, que praticamente é o que o time tinha que fazer nessas últimas 2 semanas, que iam preceder a CL. Realmente ter um plano de jogo, ter mais ou menos uma ideia como o time chinês vai jogar. Se não me engano, o time é o Gansu, né, que ele vai jogar, né? É isso mesmo, Elias. Como mais ou menos o time do Gansu vai jogar e começar a fazer os testes. Muito bem, tá de parabéns o time do Rei Sol. Espero que tenha uma boa partida de ida, que é tudo que o futebol japonês, no geral, precisa para conseguir ter um time na final da série desse ano, Elias. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. E como você disse, né? A equipe está em ascensão no campeonato, fez um primeiro turno horrível, né? E agora no segundo turno já está na 3ª colocação e está reencontrando o seu futebol. E também quem está se reencontrando, Thiagão, sabe quem? Vanforecofo, Thiagão. A equipe com Bar Effects, né? Sempre ele resolvendo a parada. A equipe do Cofo bateu o Viseu Kobe por 1-0 com o gol solitário do Baré na etapa final. E o Viseu Kobe que, olha, Thiagão, a gente botava muita expectativa, né, sobre o time aí, no comando do Nelsinho, que ia surpreender, acabou deixando muito a desejar o primeiro turno. No segundo turno parecia que a coisa ia virar, né, geralmente o time ia engrenar, mas acabou ficando pelo caminho, né. Com a derrota, a equipe já está ali na 11ª colocação com apenas 10 pontinhos, ficando longe do pelotão da frente, né? Já tem uma diferença de 8 pontos para o terceiro colocado, que é o Rei Sol.
Pelo jeito, não é esse ano que a Nelsinho Leção vai conseguir alguma coisa no campeonato. A não ser que aconteça um milagre que o próprio Nelsinho conseguiu ano passado com o Rei Sol, né? Vencendo 7 partidas ali no fim do campeonato e terminando na 3ª colocação, o que eu acho um pouco difícil. Pelo jeito, o Viseu Kobe não vai surpreender esse ano não, Thiago. Pois é, Elis, eu vou até te falar que a vitória do Kobe na rodada passada contra o time do Frontale foi um resultado meio que utópico, né? O time do Frontale também não vem passando também por grandes resultados, né? Mas praticamente o time do Kobe via de 3 derrotas, uma vitória, e agora voltou a ter mais uma derrota, né? Algumas das derrotas do Kobe, né, principalmente contra aquela vitória cachapante contra o Hiroshima por 4-0. Teve também uma rodada antes, uma derrota contra o time do Gamba Osaka por 2-1, que foi até um resultado um pouco injusto, assim, se você for lembrar o contexto do jogo inteiro contra o Gamba. Mas depois disso o time realmente deslanchou, né, cara? Então são derrotas pelo menos com mais de 2 gols. Então isso mostra assim, uma deficiência e erros muito gritantes na parte defensiva, né? O time do Kobe, para você ver a situação do Kobe, o Kobe entrou para jogar contra o Kofu com 3 zagueiros, né? Então você vê que o time tem sim uma dificuldade muito grande. O Yamamoto não é um goleiro que seja nesse momento confiável, né, em alguns momentos de jogo. Ele é muito ruim em escanteio, sai muito mal. Olha, lembra-se muito eu na época de futebol de salão, jogando na loucura no gol, porque realmente o Yamamoto tem um posicionamento muito ruim. Você não era trave? Ah, não. Até era, porque né, chutou é gol, né? O Thiagão, desde aquela época, começando a levar bolada. Não. Rapaz. Porra, é essa. Sempre tem que ter uma piada maliciosa. Tem que ter. E bem, já que o Yamamoto não é o Sugeno da vez, o time do Kobe precisa colocar ali então seus defensores para ajudar. Só que, colocando esse defensor a mais, o time do Kobe perde em outro lugar, né? Que é a parte do ataque, né? Porque deixar só o Leandro isolado ali, dependendo do Morioka, do Mihara, né? Do Watanabe e do Ishizu, né? Pra conseguir ajudar sempre o Leandro é difícil, né? O certo seria jogar em 4-4-2 e ter um segundo atacante que ajudaria o Leandro a chegar no gol, porque desse jeito o time do Kobe, a tendência é empatar, ganhar e acabar ganhando só da galera lá de baixo mesmo, né? Então não tem jeito. Esse ano, como você disse, realmente não é o ano do Nelsinho. E vou até te falar pra você, a comparar o time do Kobe com o time do Cachoeira Rei Sol em questão de jogadores, acho que é o mesmo de comparar um time da J1 com um time de J2 praticamente. A diferença é grande de elenco um pro outro, né, Elias? Fazer o quê? E o time do Kofu, né, não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o seu gol com o Baré, o Baré foi contratado para ele, né, fazer um gol ali, né, e matar o jogo. Depois ele foi até substituído ali pelo Morita ali. E bem, só uma pergunta, esse Morita é o Morita que eu tô achando que é o Morita? É o Morita do quando foi o gol do Cereço? Calma aí, agora. Se for aquele Morita, caralho. É o Pet Morita. Que é o Pet, se for o Pet Morita, a Múmia Morita, caralho, velho. É ele mesmo. Caralho, velho. Tá de sacanagem, velho. Por isso que eu não conseguia parar de rir. Caralho, velho. Morita, velho. Meu pai do céu. O Morita que afundou aí um certo time no passado. Nossa, né? Cara, o Morita, velho. O Morita com todo aquele semblante bem humorado. Nossa, dele, né? cara. Aquele sorriso maroto. Ele... Olha, caralho, velho, que eu não vou nem falar nada, velho. Que o Rei Morita, cara, gênio. Vou nem doença, vai que é zoeira, né? Nossa, Morita. Vai que é zoa. Eu não sei como o Morita virou jogador de futebol, cara. Não entendo, cara. Desculpe. Se tem alguém fã do Morita, me desculpe, eu não entendo, cara. O Forlan é fã dele, né? Forlan. Caralho. Abraço pro Penharol. Bom, o Morita parece o Magaren. Nossa! Magaren velho. Tinha que chegar na casal lá e falar pro Morita: Magaren! Imagina que é aquela roupinha do Magaren, sabe? Não a roupinha normal dele com capacetinho, gritando. Com o pinico na cabeça. Exatamente. Venha, Forlan, vamos lutar!
O meu pai! Vai virar o Satangoso Morita daqui a pouco. Cadê a Guilza? Tem também, né? Que pariu, velho. O Morita que tem, olha, sensacional. Tem 17 gols, pelo que eu num site que não pode ser 17 gols na carreira, não é possível um bagulho desse. Deve ter mais, aqui tá errado aqui. Mas o Morita tem 39 anos, cara. É defensor, né, cara? Você vê. O Morita é defensor, tem 17 gols na carreira e já jogou em várias posições, né? Já joguei jogando de meia, de lateral, já. O Morita é o cara que faz tudo, cara, no time que já jogou já. Que faz tudo errado, faz, né? Mas, enfim. Gênio. Tá bom, Thiago, vamos falar coisa feliz agora, pelo menos pra você. O Gamba Osaka jogou no Expo 70, bateu o Shimizu por 1x0, que por um milagre da vida perdeu só por 1x0 com o gol do Patrick, né? O que acontece? O Gamba que jogou mal, o Shimizu que foi bem, explica aí, Thiago. A gente comentou já no último Renomaru, o Gamba está mal mesmo, né? Adotou de uma maneira ridícula esse 4-5-1, não sai disso nem fudendo, né? Foi jogar ali contra o time do River Plate ali e viu que quando você joga com um time que tem uma formação tática muito, muito ofensiva, o 4-5-1 é neutralizado, né? Porque você tem um jogador sozinho na frente e você depende que toda aquela linha de 5 do meio ali auxilie, né, o jogador da frente, que é uma coisa que às vezes no Gamba não funciona. Na verdade, no futebol japonês em si, ou funciona muito bem a linha de 5 ou não funciona, não tem meio termo. E ganhou do time do Shimizu, porque também o time do Shimizu também é bater também, galinha morta praticamente, né? Então... É bater com a teta na parede. Exato. Então, tipo, o time do Gama venceu porque era o Shimizu. Se fosse outro time, talvez não venceria mesmo. O time muito apático, vem jogando já várias rodadas já. Não é à toa que o time que lutou até a última parte do primeiro turno contra o time do Urawa demonstrou uma deficiência muito grande nesse segundo turno, tanto que o time não consegue engrenar várias vitórias seguidas. Talvez na próxima rodada de número 9 contra o time do Shonan, o time tem uma chance muito pequena, mas nesse momento o Shonan é até favorito em cima do Gamba para vencer esse retorno. Depois o Gamba tem uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, uma vitória, um empate, uma derrota, sabe? Sempre mantém essa ordem, né? E o time do Gamba que jogou muito mal, né, contra o time do FC Tokyo na rodada passada e conseguiu arrumar, ajeitar aquele um pontinho negativo da parte defensiva, que eu acho que, ao meu ver, deve ser uma das melhores coisas que o time do Gamba tem, é a parte defensiva, pelo menos, que funcionou muito bem no primeiro turno. Fez a sua obrigaçãozinha de vencer, mas ainda se a galera pergunta como é que foi o Sami, como é que foi essa galera, realmente o Sami, algumas partidas merecia até começar no banco, e tanto que nessa partida ele foi substituído bem no finalzinho, chegou a jogar o jogo inteiro, mas uma partida muito apática, mais uma vez Kurata e Omori sendo muito mais importantes do time do Gamba Osaka do que o próprio Takashi Usami, infelizmente. Mas será que o Sami tá fazendo corpo mole porque ele quer ir embora, ou a fase realmente não tá boa pra ele? Você tem alguma visão, uma opinião? Eu acho que se o Sami quer sair novamente do Japão, ou quer sair do Gamba por qualquer outro motivo, acho que sair do Gamba pra um outro time, não sei se é a visão dele, mas se ele quiser sair do Gamba pra jogar no futebol de fora, que nem aconteceu com o Muto, né, aconteceu com o Kakitani, assim como grandes bons exemplos, acho que pelo menos que o Sami tem que ir pelo menos para um futebol menor. Não adianta ele querer se arriscar depois de uma Bundesliga novamente, porque ele é banco nesses países. Mas se ele realmente está fazendo um corpo mole, ele está fazendo isso errado, né? Porque se ele quer sair, se ele tem algum pré-contrato determinado, alguma coisa falada de uma negociação que pode ser no final do seu contrato, com certeza ele está fazendo da maneira errada, porque se ele se destacar do Gamba e fazer com que pelo menos o time chegue no playoff, isso vai dar uma margem muito maior de visibilidade para ele, né? Mas jogando mal ele está sendo apenas criticado, né? E não é só por mim, né? Em fóruns, alguns portais menores de notícia, há sim já um descontentamento muito grande, principalmente quando a situação é o Sami na seleção, porque para muitos times de fora que é um jogador japonês, a atuação dele na Liga Nacional é meio que irrelevante. O que importa para eles é realmente o que esse jogador consegue fazer dentro da seleção contra outros países. E nesse momento o Sami vem fazendo
de partidas meio que pífias para baixo, né, dentro da seleção. O Copa do Leste da Ásia tá aí para não deixar ninguém mentir, né, infelizmente. Ainda tô rindo da história do Magari. Sensacional. Esse Thiagão é foda. Falando aqui de outro time em ascensão, Mr. Thiagão, o Kashima Antlers foi soberano, bateu em casa o novo lanterninha, né, Monte de Yamagata por 3-0, com gols do Mukanazaki, do Caio e do Yasushi Endo, né, uma jogada ótima, por sinal, no terceiro gol, né, o Caio deu uma caneta no defensor do Montedio, tocou a bola, se eu não me engano, pro próprio Kanazaki, que rolou pro Yasushi Endo mandar um petardo ali, sem chances de defesa pro goleiro, né? O Kashima que vem em ascensão, o novo treinador parece que deu cara nova ao time, né? Deu uma vida nova ao time, que agora soma sua quinta vitória consecutiva e assumiu de vez a liderança, né? Já tinha conseguido a liderança na rodada passada, manteve aí a primeira colocação com 19 pontos agora, um acima, né, da equipe do Sanfrecce Hiroshima, que está em segundo, mas o Sanfrecce Hiroshima é líder geral, falaremos disso daqui a pouco. E o que parecia ser uma galinha morta, né, para essa temporada, que fez um péssimo primeiro turno, ficou ali na parte de baixo da tabela, conseguiu aí uma excelente recuperação, né, Thiagão? Com essa vitória aí, soma já aí 5 vitórias consecutivas e tá dominando esse segundo turno. Sei não, hein? Será que a equipe do Kashima leva esse segundo turno, rapaz? Olha, cara, virou uma possibilidade real, né? Sim, teve toda aquela conversa do possível boicote, né, contra o Toninho Cerezo, que eu acho ridículo, acho que isso não aconteceria nesse momento do futebol japonês. Acho que os jogadores nem têm essa visibilidade de boicote, né, contra um técnico, até que me prove o contrário, né, obviamente. Mas deu-se uma vida nova, né? Com o esquema tático do Toninho Cerezo estava assim um pouco já maçante, né? Se esperava-se um pouco mais desse retorno dele, mas bem, fez a parte dele, a gente já conversou sobre o Toninho Cerezo em outro programa. E até então, né, o senhor aí Masatada aí vem mostrando que veio com uma visão nova de futebol, né? Não muda muito o esquema tático do time, não muda muito os jogadores, mas muda um pouco de posicionamento, a maneira que você toca a bola, a maneira que você tenta chegar no contra adversário. Claro que o Yamagata ajudou um pouco, né, que seja esses 3-0, porque realmente é um dos piores times da liga desse ano, infelizmente, né? Já era também um pouco esperado que o time do Yamagata teria essas dificuldades, assim como o Matsumoto, como, né, o próprio Sendai, né? A gente já saberia desde o começo do campeonato que esses times teriam um pouco mais de dificuldades. E nesse jogo, apesar que as faltas ainda continuam, né? O time do Kashima é um time que eu falo que sempre é muito faltoso, ainda com mais 2 cartões amarelos necessários, mas mesmo assim o time conseguiu fazer com que a linha do meio ajudasse muito a parte da frente, né, principalmente com o Kai e com o Endo, que os jogadores fizeram um gol, e o Doi e o Kanazaki ele ficaram um pouco mais livres, né, para poder fazer jogadas dentro e fora da área, e o resultado foi meio que aparecendo um pouco até que naturalmente, né, com o gol do Kanazaki no final do primeiro tempo, né, depois um gol do Kai logo no segundo, e para finalizar o jogo, um gol de Yasushi Endo ali, que para mim é um dos grandes bons destaques desse ano. O Caio para mim ainda acaba sendo sempre uma incógnita, porque eu nunca sei quando o Caio vai conseguir engrenar pelo menos 3 ou 4 partidas com um futebol aceitável, né? O Caio também tem aquele problema tipo que é do Sami, né? Tem partidas muito acima da média e partidas muito abaixo, tanto que tem jogo que já foi até substituído no primeiro tempo ainda, no finalzinho do primeiro tempo, que é um status muito ruim. E espero, claro, que o Caio, que foi o jogador que a gente chegou já a comentar até numa possível naturalização, né, para o futebol, para a nossa liga japonesa, né, para se jogar na seleção. É um jogador sim que, claro, muitas pessoas têm um apreço e um carinho muito grande. Em questão de campeonato, a gente é o time do Kashima desde o começo, né, do primeiro turno, que teve um turno muito ruim. A gente vem falando muito sobre isso, o que seria do Kashima, né, o que estaria acontecendo, né, tanto que o primeiro turno o Kashima fechou em 8º colocado, apenas com 22 pontos, né, fechando ainda com uma derrota contra o Frontale na última rodada do primeiro turno, e o time foi se acertando ali, né, acabou fazendo 27 gols e tomando 25, né, que é um número excessivo de gols tomados, principalmente em referência ao Kashima, e a defesa, que era esse primeiro detalhe a ser resolvido, foi resolvido, porque nesse momento o time do Kashima já fez 15 gols, né, praticamente mais de 50% aí do que ele fez no primeiro turno inteiro, e tomou apenas 7. Ou seja,
o time do Kashima vem se arrumando da parte de trás para frente, para aí sim tentar quem sabe, né, um novo campeonato, ou pelo menos lutar até o final ali no playoff contra Hiroshima, contra possivelmente Gamba Osaka, Kashiwa Reysol e claro, né, o time do Urawa Reds, que ainda, ao meu ver, em questão de mata-mata, é um dos times que são favoritos junto com o Hiroshima para levar esse ano a J-League, mas o time do Kashima sempre vai ser o time do Kashima. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. Você frisou uma frase ótima, né? O time do Kashima sempre vai ser o time do Kashima. Nunca dá pra saber. Já venceu campeonatos ilusitados já, né? O time do Kashima, né? O próprio de 2007, né? Que caiu no colo. Exatamente, né? Então quando você acha que o time do Kashima tá meio morto ali, né? Você tem que lembrar que sempre é o time japonês, se não for o com mais dinheiro, é o time com uma melhor estrutura, né? Então sempre tem o Kashima sempre tem um ponto à frente de todos, porque claro, devido àquele grande início dos anos 90, o time do Kashima se desenvolveu muito mais rápido que muitos times. É claro, depois foi se como é que eu posso dizer, nivelando poucas coisas, mas o time do Kashima sempre tem aquele pouquinho a mais ali por ser um dos primeiros a se desenvolver no futebol japonês. É a famosa frase, a camisa pesa, exato, né, Thiago? Exato. A camisa do Kashima, pra mim, é a camisa com mais peso do futebol japonês. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E quem está recuperando aí o peso da camisa é o Urawa. A equipe jogou em casa no Saitama Stadium 2002 contra o Sendai e venceu. Abriu o placar com um golaço de falta do Kashiwagi, né? Logo em seguida acabou levando um empate, né? Pra variar o Oriang, né? Norte-coreano empatando a partida. Depois, a grande novidade da J-League, o Muto Fake, né, Thiagão? Yuki Muto aí marcando o segundo gol ainda no primeiro tempo. E ele, o primo do Mr. Thiago Henrique Cruz, Zlatan Liubianchite, o famoso Lulu, foi lá, fechou o caixão do Sendai, bateu por 3-1, um resultado que seria um pouco óbvio, né? E pelo jeito, a equipe do Urawa, que começou muito mal esse retorno, conseguiu dar aquela respirada, né, Thiagão? Já é o quarto jogo aí sem derrota, terceira vitória seguida, né? Acabou empatando ali na rodada, conseguiu sua terceira vitória seguida e pelo jeito aí a coisa tá ficando boa pro time, né? Porque até agora, se você for ver no ranking geral, finalmente, depois de várias rodadas, a equipe superou o Sanfrecce de Hiroshima e agora lidera o ranking geral com 55 pontos, 3 a mais que o Hiroshima, Thiagão. Será que o Urawa finalmente engrena e consegue manter aí sua hegemonia, consegue a vaguinha direto pra final? Pois é, cara, porque como a gente tá falando de camisetas, né, até de peso de camisa, o time do Urawa, sim, tem uma obrigação grande, porque ele venceu o primeiro turno com o pé nas costas, né, praticamente ali, e com uma facilidade imensa, e teve um retorno horrível, né? O empate que você citou foi um empate contra o Kofu, né? E bem, só para recapitular rapidamente, em casa, né, o empate. Em casa ainda. E depois, antes tinha perdido pro Nagoya, mas o retorno inteiro do Urawa se resume ao seguinte: há uma vitória no início contra o time do Matsumoto, depois um empate com o Yamagata, derrotas por Hiroshima e pro Nagoya, e depois um empate contra o time do Kofu, e depois o time foi se estruturando. Então, depois daquela derrota contra o time do Nagoya, que pra mim foi a derrota mais horrível, né, uma da pior partida do campeonato pro time do Urawa Reds, o time foi, eu acho que teve que parar, sentar e ver o que tá acontecendo e fazer as mudanças necessárias. Uma última observação interessante pra mim é que o Kuroki demonstra que ele tem uma dificuldade imensa de finalização, e isso não vai consertar, porque o Kuroki já é né, macaco velho. E o Lubianchik, sei lá o nome desse filho da puta, o Lulu, cara, a gente faz essa porra desde o ano passado, até hoje não consigo falar uma vez, não, desgraçado certo. Mas o Lulu, ele só não joga 90 minutos inteiros, porque uma coisa que eu percebi nesse jogo é porque ele não tem condicionamento físico, cara, pra jogar 90 minutos. É incrível como ele entrou na partida ali no lugar do Kuroki mais ou menos nos 70 minutos, e quando acabou o jogo, ele já tava com a camisa ensopada, cara. Então, tipo, ele cansa muito rápido, né? Eu não sei se é porque a questão de adaptação, ou se porque realmente a idade pesa um pouco, né? Porque ele é um jogador muito grande, muito pesado, né? Precisa sim de um pouco mais de massa muscular, mas o jogador esloveno aí, o Lulu, acaba demonstrando essa deficiência. Por isso que sempre ele entra no segundo tempo, sempre começa o jogo e nunca termina. Mas se por acaso, se ele tivesse o condicionamento físico para jogar
esses 90 minutos, com certeza o Kuroki já teria sido banco, cara, há muito tempo. Pois nesse esquema tático que o Urawa vem jogando, esses 5 jogadores, né, Abe, Kashiwagi, Uemezaki, Muto, e se tivesse um centroavante com o poder de finalização do 90 minutos, com certeza o time seria muito mais perigoso do que é. Claro, o time do Vegasu Sendai, que a gente até falou no nosso último programa, que talvez conseguiria engrenar ali algumas vitórias consecutivas, ou pelo menos umas tentativas de subir, meio que foi por água abaixo, né, Elias? Porque são 2 derrotas seguidas, o time do Sendai voltou a estacar 0, né? Teve até aquela vitória heróica ali contra o time do Yamaga por 3-1, um jogo jogando fácil, jogando de uma maneira correta, mas depois também foi só cachapada pro time do Kashima, agora perdeu pro time do Urawa, e a próxima partida, digamos que vai ser um bom ultimato, né? Porque pega um time da parte de baixo, que é o time do Albirex Niigata, com uma obrigação imensa de vencer. Porque se não vencer com esses 4 pontos, eu vou lhe dizer que se não vencer o Albirex, olha, eu acho que eu tô dando adeus pro Sendai nesse ano, Elias. Rapaz, o Senpai aí tá ficando veterano em pagar micos, né? Exato, lembra aquilo que a gente falou no programa? Se o Velgata Sendai cair, eu duvido que ele tenha forças para subir no próximo ano, de 2016 para 2017. A coisa tá ficando preta ali pra equipe do Sendai. Mas sabe pra quem tá nascendo o sol, Thiagão? Pro Shonan Bellmare. A equipe aí bateu de virada em casa, Kawasaki Frontale, num dos estádios mais legais, né? Sempre acabo frisando isso, o famoso estádio do Relojão. Venceu em casa por 2-1. Mesmo a equipe do Frontale na saída de bola do Bellmare roubou a bola num ataque espetacular. O Kubo foi abrir o placar. Não era nem 1 minuto de jogo, era mais ou menos 15, 16 segundos ali. A equipe do Bellmare teve forças, empatou o jogo com o Fujita, e o segundo tempo é uma lambança defensiva que começou com o craque do time, né, Kengo Nakamura, tocando a bola errado, a zaga se atrapalhou toda, e o Alisson, que não tem nada a ver com isso, foi lá e virou o jogo. Vitória do Bellmare, 2-1, Bellmare que é a grata surpresa, né, nesse campeonato. Fez um bom primeiro turno e agora vem fazendo um excelente segundo turno. A equipe agora está na 4ª colocação com 14 pontos, apenas 4 pontinhos do segundo colocado e apenas 5 pontinhos do primeiro, que é o Kashima, né? Olha o Bellmare, hein? Reeditando as boas temporadas dos anos 90, hein, Thiagão? Grata surpresa no campeonato essa temporada, a equipe do Bellmare, que nós achamos até a gente comentou isso no pré, né, no nosso pré-programa aí, falando sobre a J1, o que acharíamos que ia acontecer com as equipes, lutaria pelo rebaixamento, mas tá longe disso, tá lá nas cabeças, rapaz, que é isso? Pois é, cara, e com um time praticamente muito, muito modesto, né? O time do Shonan que sofreu um pouquinho no primeiro turno, mas conseguiu sobressair como o melhor jogador, o melhor time que subiu da J2 do ano passado. E agora consegue esse grato e felizar do 4º lugar nesse momento. Claro, o campeonato é longo ainda, mas o time do Shonan vem mostrando que dificilmente, né, vai deixar essa vaga da J1 cair para outro time pro ano que vem. Vai se manter, vai ter tudo para poder montar um outro time o ano que vem. E pegou esse confuso time do Kawasaki Frontale, que tanto eu gosto, mas que tanto decepciona ao mesmo tempo. Por causa que joga algumas partidas muito bem, joga às vezes algumas partidas médias, mas acaba cometendo os erros que acabam empatando o jogo, acaba até perdendo o jogo. E foi praticamente aconteceu nessa, né? Com um gol relâmpago, né? Que praticamente já... que o time do Frontale conseguiu fazer ali com o Kubo, mas logo em seguida leva um gol do Fujita e todo aquele esquema tático que você vê o Frontale querendo fazer fazendo um jogo ofensivo com o time do Shonan, acaba se perdendo. Quando o time do Frontale leva o gol de empate no comecinho do jogo, o time acaba se desesperando um pouco, começa a fazer algumas faltas necessárias, muda esse esquema tático do time para jogando um pouco mais fechado, e aí você dá toda a liberdade que o Shonan queria de poder cozinhar todo o segundo tempo até a hora que acaba amadurecendo e fazendo o gol. E aí acontece todo o jogo do Frontale. Nunca vi time ruim para fazer gol no segundo tempo como o time do Frontale. O time se perde, não consegue, se desespera, tem medo de levar um terceiro gol e se fecha um pouco mais. Depende muito do Kubo para às vezes finalizar sozinho ali, acaba fazendo algum gol junto com o Sugimoto ou com a Nakamura Kengo, Elcinho, Muriwa, etc. E o time acaba
perdendo, porque acaba se desesperando muito rápido. O gol do Okubo foi até um pouco desesperador, né? Foi uma puta correria maluca, cara, aquela característica do Frontale. Mas você percebe que os jogadores não estavam nem preparados ali para fazer o gol, né? Foi provavelmente um oportunismo ali do Okubo e finalizar ali para dentro do gol no primeiro tempo, no primeiro lance do jogo, mas teoricamente o time não está preparado para fazer isso, tanto que levou o gol em menos de 10 minutos depois, se desesperou e mudou completamente acredito que a tática do jogo, que com certeza seria cozinhar o jogo no primeiro tempo, conseguir fazer 1 ou 2 gols, matar o jogo no primeiro tempo e cozinhar o Galo no segundo. Não conseguiu, o Shonan foi lá, excepcionalmente foi lá e conseguiu fazer a vitória. Lembrando que o time do Shonan tem jogadores brasileiros que vem jogando muito bem, né? O próprio André Bahia, que é o zagueiro principal do time, né? Também teve ali o Alisson, que entrou no lugar do Fujito, que fez o gol, né? No segundo tempo. Ainda também tem o Felipe Amorim também, que joga, claro, de muito menos do que os outros dois brasileiros, mas ainda assim é uma peça interessantíssima para jogar pelos lados do time. Teoricamente, o time do Shonan não tem forças, também não tem elenco para disputar uma tentativa de ACL, mas pelo menos se manter entre os 9 primeiros times ali já é uma vitória excepcional para esse time que há alguns anos estava desacreditado de um dia possivelmente voltar a subir para J1, né, Elias? E o detalhe é que a equipe do Belmário vem chamando tanta atenção que sabe quem que tava no estádio assistindo o jogo, rapaz? O tio Harry. Então, né? Mas aí, o que você acha? Pra levar quem? Não dá pra levar o Fujita nem o Ishihara, né? O Ishikawa, perdão. Então... Ele tava de olho, sabe em quem? O Kubo, rapaz, tá achando o quê? Será? Bom, então, é uma possibilidade, né? Porque o Kubo sempre é o cara que faz os gols, né? Eu penso até um pouco no Moriwa também, que é uma boa possibilidade de um jogador mais novo, mas também não tem nível de seleção, né? O Fujimoto também acredito que já passou o tempo dele também um pouco, né? Então, interessante, né? Mas ainda acho que a gente pode ter sim um jogador do Shonan Bellmare, daqueles que foram para a seleção do Copa do Leste da Ásia. Ainda a gente pode ter ali pelo menos ali um lateral esquerdo, o Kobayashi, né, o Kikuchi, né, quem sabe ali a gente pode, o time do Shonan, além de conseguir um bom retorno para J1, ainda consiga cravar um jogador do elenco na seleção japonesa, que seria, claro, um dos maiores triunfos nos últimos 10 anos da equipe, né, Liz? Seria mesmo, até porque muitos jogadores do Bellmare figuraram na seleção dos anos 90, né? O próprio Narahashi, né? Um excelente lateral. O Hide, né? Um grande jogador. Tivemos também o próprio Tasaka, né? Carequinha. E o Wagner Lopes, né? Jogador naturalizado japonês ali, que também figurou durante anos na seleção japonesa. Então seria muito bom mesmo que voltasse aí os jogadores do Shonan Bellmare, que é uma equipe tão tradicional e que vem sendo esquecida, né? Durante aí, nos últimos anos, agora está conseguindo aí sua ascensão, recuperando seu lugarzinho ali no futebol japonês. Tiagão, e sabe quem também está conseguindo aí um lugarzinho que não tá fazendo feio não, rapaz? A equipe do Marinos, rapaz. A equipe do Marinos aí foi visitar a equipe de Sagan e por milagre venceu fora de casa, coisa que já não acontecia há muito tempo, né? É raro a equipe do Marinos vencer fora de casa e conseguiu. E de virada, né? Detalhe, né? Nosso querido Taniguchi, que é um jogador que o Thiagão adora, né? Sim. Só que ao contrário, abriu o placar do Sagan por 1-0. Depois o mito, a lenda, o monstro, Shoito foi lá, empatou no comecinho do segundo tempo. E ele, né, o jogador que o Renan Teixeira adora, o Fábio, virou a partida aos 20 da etapa final. Que, cara, o Sagan, eu acho que, na minha opinião, é o pior mandante, né, o pior time de mando de campo do universo, né, porque quando não empata, acaba perdendo. Eu até tinha postado o nosso bolão lá, que seria 1-1, porque a equipe só vence fora de casa, rapaz. O que acontece com esse time do Sagan que não vence de jeito nenhum em casa, rapaz? Então, né, eu acho que parece que o time do Sagan ele sofre uma pressão muito grande de jogar em casa, né? E quando não joga, ele acaba jogando no erro, né, de outros jogadores, aí consegue ali uma tentativa de alguma coisa. Mas, né, esses pontos que o time do Sagan Tosso vem deixando perder, né, esse ano, são pontos que fizeram nos últimos anos o Sagan ser uma grande revelação, né, no próprio campeonato passado, né.
Era um time que, mesmo que não vencia tanto em casa, mandava-se muito bem em jogos contra, forçando adversários importantes, como contra a Ural, a Gamba, Nagoya, etc e tal. Mas esse ano, realmente, o time do Sagan deslanchou um pouco, né? Talvez ali a perca do Toyota por algumas rodadas e a deficiência de alguns setores seja uma coisa que está muito explícita no time do Sagan Tosso. E, claro, os outros times vão forçar em cima desses erros e infelizmente o time do Sagan também perdeu a questão do, como posso dizer, do time que ninguém acreditava que ia vencer, sabe? Ele não é mais a grande surpresa do campeonato, né? O time do Sagan já é uma equipe que já é um time cujas equipes adversárias estudam para jogar contra, né? E como o time também foi muito mal as compras de jogadores esse ano, também não tinha também muito o que se fazer em questão de dinheiro, o time do Sagan meio que aos poucos tá ficando aqui para trás, beleza? Essa é a grande verdade, viu? E você falou de jogos em casa, né? Eu tô dando uma olhada rapidamente aqui nos confrontos do time do Sagan Tosso em casa. E eu vou te falar que a última vitória do time em casa, olha, foi lá atrás mesmo, viu, cara? Ó, quer ver aqui, ó? A última vitória do Sagan em casa foi no dia 12/4, uma vitória de 1-0 contra o Monte de Yamagata, por 1-0. Então, sim. Ganhando na Nabisco também, né? Que é um campeonato paralelo contra o Hiroshima, né? Que é os jogos mistos também, no mês 5. Mas pela liga mesmo foi lá atrás, no mês 4, cara. Então, no primeiro turno ainda. Então, o time do Sagan Tosso que até que a melhor coisa que acho que a melhor ascensão do time do primeiro turno foi quando ele jogou 3 jogos em casa seguidos, né? 2 pela liga e uma pela Nabisco. E o time conseguiu ali 2 vitórias em casa contra o time do Gamba Osaka e contra o time do Albirex Niigata, pelos placar de 1-0 e 2-1, que foi ali acho que as únicas, e uma vitória na Nabisco, né, contra o Matsumoto Yamaga por 2-1. Então o foi a melhor ascensão jogando em casa. Depois disso o time só deslanchou, Elias. Uhum. E cara, falando aí de outro time que não consegue vencer em casa também, que um time que era poderoso no mando de casa, fazia aí o dever de casa, ia muito bem sobre seus domínios, a equipe do Albirex, rapaz. A equipe mais uma vez foi surpreendida, mais uma vez foi derrotada. Perdeu em casa por 2-0 pro Sanfrecce de Hiroshima, né? Shotani abrindo o placar, um golaço, né? Um gol muito bonito. Depois o Morisaki aos 40 da etapa final, encaixando a equipe do Albirex, e isso vem se refletindo nas arquibancadas, né? Um time que levava ali 30, 40 mil torcedores, levou menos de 20 mil, né? Foram 19 mil espectadores na partida. E o detalhe é que o Albirex chega a dominar os jogos, mas o problema é a pontaria, rapaz. A equipe da Albirex não faz gol de jeito nenhum, pressiona o jogo inteiro, vai pra cima, a equipe até joga muito bem em casa, né? Tem essa tradição, mas os resultados não estão acontecendo, Thiagão. A falta de pontaria é grande, o azar também é enorme, né? A equipe tá muito azarada, parece que uma zica se instalou ali na cidade de Niigata, rapaz, e os resultados não têm acontecido. E tá feia a coisa, né? Com essa derrota aí, o Albirex já tá encostado na zona do rebaixamento, né? Tá com apenas ali um pontinho acima do Matsumoto, que é o primeiro time ali na degola, né? No ranking geral. Coisa tá feia, cara. Parece que o Incaível cai esse ano, cara. Ah, olha, se o Albirex não cair esse ano, não vai ser por mérito deles, mas sim por deficiências maiores de outros, viu? Como o próprio Matsumoto, Velgata Sendai, né? Shimizu e tal. Mas o time do Albirex tá realmente com os dias contados na J1, cara, porque o time não tem dinheiro, o time não contrata bem, né? A contratação de Bruno Cortez pra mim foi uma coisa muito contestável, assim. Eu não acho que é um grande lateral zagueiro do futebol brasileiro, muito menos que ele acabou se adaptando ao futebol japonês. O time do Hiroshima, bem, também é aquilo que eu cheguei até a comentar, né? A mesma coisa que você comparar o time da J1 com a J2, né? De questão de elenco. E o time do Albirex Niigata tem até um ataque interessante ali com o Ibusuki e o Yamazaki, mas são jogadores que precisam sim de um bom auxílio do meio campo, ou de pelo menos um camisa 10 ali que distribua essas bolas para esses jogadores que
cujas suas características maiores são a velocidade e o drible ali, né? Não são nem tanto de jogadores de finalização, mas o time do Albirex não tem um plano de jogo, né? Então você vê, você tem dois jogadores que jogam de segundo atacante e ali o Yamazaki tem mais as características de um centroavante, mas nenhum finaliza de uma maneira muito exemplar, né? Você não vê troca de jogadores às vezes, muito diferentes. O time não troca o sistema tático muitas vezes, troca ali um jogador cansado por um novo, troca um cara de cartão amarelo por um cara sem cartão. Então o time faz um rodízio, mas esse rodízio não mostra em nenhum momento que tem uma tática para isso, né, ali, né? Troca na necessidade. O time do Albirex joga pela necessidade, né? Troca pela necessidade, faz gol pela necessidade. Você não vê ele tendo a possibilidade de poder de fazer um gol, fazer um segundo gol e fazer uma substituição tática para você testar uma outra formação, um outro jogador que pode entrar no segundo tempo. Não, o Albirex joga da mesma maneira, fazendo as mesmas substituições, então é um sacrifício muito grande, que é uma pena ver o time do Albirex, que, claro, não é um dos grandes do futebol japonês, mas é um time que tem uma tradição sim, principalmente jogando na Bisco Cup, etc. Mas, infelizmente, como eu disse, né, no começo dessa conversa sobre o time do Albirex, acho que o dia deles está contado. Por quê? Porque infelizmente o time do Albirex é mais um da crise que está ficando para trás, né? Assim como acontece com o Veogata Sendai, né? Acontece com o próprio Sagan Tosso, né? Os resultados não vêm, o dinheiro vai secando, os anos vão passando, os times vão ficando muito acima deles em questão financeira, né? E questão de torcedores, e infelizmente até a torcida, que era o grande trunfo do Albirex de sempre, né? Foi o grande trunfo, infelizmente também começa aos poucos a desanimar do time. Infelizmente também não tiro a razão um pouco desse torcedor também, né? Porque uma hora você cansa, né, Elias? De gastar dinheiro, de ir no estádio, de você torcer, de você coisar e ver que dentro de campo o time não corresponde, né? Até é bem complicada essa situação, né, Tiagão? Porque você vai lá, você torce, você apoia o time, mas o resultado não vem e você vê que é por uma draga, rapaz. Você vê que o negócio bate na trave ali, a coisa não engrena, mesmo jogando bem, os resultados não aparecem, cara. É complicado, dá pra entender o pensamento da torcida do Albirex. Sabe que dá pra você talvez pensar na melhor maneira, vamos pensar a melhor maneira possível. Se o time do Albirex cair e jogar de 2 no ano que vem e conseguir fazer o time reformular um pouco essa equipe, ajudar os jogadores que tem, manter a base, mas modificar com jogadores da própria J2 mesmo, você fazer uma equipe ok para jogar J2 e esse time do Albirex voltar a vencer jogando na segunda divisão, que é um pouco mais fácil em alguns momentos, o time do Albirex pode aos poucos fazer propaganda de marketing, toda aquela parte que o futebol brasileiro faz e o futebol mundial faz como um todo, e você conseguir começar a cativar novamente essa torcida, incentivá-la a vencer. E o time do Albirex fazer usar como exemplo o Shonan Bellmare. Vencer a J2, jogar muito bem a J2 e você ter material, você ter matéria, você ter fotos, vídeos que mostrem que realmente o time está se ressurgindo, né? E aí você vai chamar de novo o seu jogador, o seu torcedor para o estádio. Aí sim o time do Albirex volta para J1 reformulado, com uma outra visão, com os seus torcedores e adeptos muito mais confiantes, e aí sim, quem sabe o time do Albirex consiga voltar a ter um mando de campo interessante. Esse é o plano A. Qual que é o plano B? Conseguir se manter na J1 aos trancos e barrancos e conseguir dinheiro, investimento, uma contratação muito relâmpago para que o ano que vem, pelo um caminho muito mais difícil que é o campeonato principal, você voltar a vencer, vou jogar ele pelo meio da tabela e quem sabe ali conseguir arriscar uma Nabisco Cup, uma Copa do Imperador, entendeu? Porque em questão de campeonato, em questão de vencer alguma coisa grande do futebol japonês, infelizmente é impossível para o time do Albirex nesse momento. A coisa tá feia mesmo. Por falar em grande, vamos falar do jogo que foi uma grande merda. Nagoya Grampus e FC Tokyo ficaram no 0-0. O grande destaque vai mesmo pro retorno do nosso querido Leandro Domingues, né? Que ficou praticamente aí quase um ano parado, né? Devido a uma super grave lesão aí. Voltou e fez uma partida até que razoável. E o FC Tokyo, Thiagão, apesar de ainda estar muito bem no ranking geral, devido ao bom primeiro turno, né? Continua ali na terceira colocação, conseguindo uma vaguinha na CL. É o famoso time viúva, né, Thiagão? O time tá viúvo ali do nosso querido Muto, não consegue fazer bons resultados como vinha fazendo no primeiro turno. O time tá sentindo a pressão e eu tô achando que
as boas atuações, claro, já não vem jogando muito bem. E a boa colocação tá alguns dias contados, cara. Sim, sim, o time do FC Tokyo, bem, o time do Nagoya, só vou frisar o seguinte, só, eu não acredito mais que o Leandro Domingues seja um jogador a nível, né, como foi o jogador do Rei Sol. Acho que não existe mais que jogador, a idade chega, as lesões, isso fode com qualquer jogador. Tá o Ronaldo aí como um grande exemplo de futebol brasileiro, por mais que tem alguns que gostam, não gostam de Ronaldo, é um cara cujo as lesões fuderam demais, diminuíram demais o seu tempo de raciocínio, de velocidade. E se acontecesse com o Ronaldo, que é um cara que ganhou bilhões, que tinha dinheiro para fazer tratamento em qualquer lugar do mundo, não conseguiu se manter-se, né, entre os melhores sempre, então qualquer jogador está propício a isso. O Leandro Domingues é um jogador que, putz, um dos grandes destaques, que está no hall da fama do próprio Cacho Rei Sol. É um jogador que sofreu muito com lesões e infelizmente está em fim de carreira já. Foi pro Nagoya, talvez ali para fazer um pouco mais de caixinha, o time do Nagoya pensar ali fazer um marketing em cima desse jogador, conseguir se manter entre os 10 primeiros, que também seria importantíssimo pro time do Nagoya nessa situação, mas só também, não dá para esperar que o Leandro Domingues seja o grande salvador da pátria dentro de Nagoya. Se foi vendido como isso para os seus torcedores, é uma pena, mas eles estão sendo enganados. Mas em questão do jogo mesmo, o jogo foi tão pífio que é melhor a gente comentar entre as equipes separadas, né? O que você falou sobre o time do FC Tokyo, né, que está em terceiro no geral, e na segundo turno está em sexto, né? E vem até com resultados ok, né? Você vê que o time não vence mais. Acho que a questão que o Elias frisa bastante, ouvinte, é que talvez o FC Tokyo era um time que às vezes vencia fácil. Ele matava o jogo no primeiro tempo e depois ele só se mantia, né, o segundo tempo. Não tinha necessidade de você correr atrás do placar porque o placar já estava feito. E o time do FC Tokyo só conseguiu fazer isso nesse retorno contra o time do Sendai, que venceu por 3-1, entendeu? Ainda teve ali um pouquinho de sufoco, mas manteve o placar. Depois foi uma vitória contra o time do Kofu com 1-0. Depois venceu o Gamba, que também é um time que tem dificuldades ali, mas o time, dificuldades com a questão de você manter uma linha de futebol plena ali, né, o time do Gamba Osaka. O time do Tokyo foi muito mais preciso nas suas finalizações e venceu por 2-1 sossegado, e agora tem esse empate ruim, ou seja, o time do FC Tokyo perdeu muito da sua linha de força ali, principalmente os jogadores da frente. Há sim uma deficiência, e essa deficiência porque a saída do Muto ficou um buraco na frente ali, e nem o Burns, o Kawane e o Maeda conseguem fazer com que esse buraco seja tampado por muito tempo. Eu acredito que o Maeda devia ser o centroavante do time. Eu acho que o Kawane joga muito melhor pela ponta esquerda ou direita ali do que centralizado. Eu acho que o time do Tokyo perde muito de mobilidade, deixando o Maeda, que não é um jogador muito rápido, jogando pela ponta direita, pela ponta esquerda. E o Burns ali também é um jogador que eu praticamente desconheço. Acho que até o Elias pode falar um pouco mais que eu, mas também o futebol australiano também não é reconhecido também pela sua velocidade, nem por nada, né? Mais pela força e por finalização. Mas pela porrada. Exato. Né? Então até o Burns poderia jogar de centroavante, né? Porque é um jogador também que tem uma altura ok ali, não é alto, gigantesco, mas é um jogador ok. Mas, né, não é assim que o time do FC Tokyo joga. Vem vencendo seus pontinhos, acho que vai acabar ficando entre os 10 primeiros colocados. Mas para as próximas temporadas, o time do FC Tokyo, que sempre ficou naquele quase, né? Quase venceu a J-League, quase foi não sei o que, quase fez aquilo. Eu acho que pro time sair dessa linha, porque é muito difícil, Elias, você sair de um time médio para um time grande e se manter entre esses grandes. Uma coisa é você ficar oscilando entre médio e grande, mas quando você chega entre os grandes, que é a questão do FC Tokyo, agora ele precisa se manter entre os grandes. E essa é a maior dificuldade de um time dentro do futebol em geral. É você conseguir chegar no pelotão principal e mostrar para todo mundo que você está consolidado entre eles. E essa é a linha que o FC Tokyo vai ter que ficar bambeando. Entre conseguir se manter bom ano que vem, montar um time para você ser um dos grandes nomes do futebol japonês, ou ele vai acabar caindo e voltando para aquilo que ele sempre foi, que é o time mediano, que tem oscilações de bom e oscilações de médio time. Eu espero, sinceramente, claro, que o FC Tokyo consiga romper essa linha e se torne um dos grandes. Mas, nesse momento, o time não está conseguindo. Por quê? Porque, infelizmente, o time optou por ganhar dinheiro do que tentar manter o jogador principal. É o que acontece, infelizmente, com grandes times menores, né, Elias? Não dá para você segurar um jogador muito caro se você não tem um plano de
de um plano financeiro, se você não tem um trabalho a longo prazo com esse jogador, e se você não tem isso, claro, ele vai acabando embora e você vai ter que começar a jogar do zero, que é o caso do FC Toco, entre outros nomes aí que acontece todo dia com a gente, né, Bess? Bom, infelizmente é vida, infelizmente são fatos aí do nosso querido, ao contrário, né, futebol moderno. Bom, Thiagão, fechando aí a J1, vou falar a classificação aqui para o pessoal ficar ligado. Galera, ouvintes, queridos ouvintes, amados ouvintes, prestem atenção. Tabela do Second Stage após a 8ª rodada. Temos o Kashima Antlers na liderança com 19 pontinhos, seguido do Sanfrecce Hiroshima com 18. Essas equipes estariam classificadas diretamente aos playoffs, as semifinais do estágio final, né, o grande estágio final. Na terceira colocação temos o Cachoeira Sol, na colinha ali apenas no saldo de gols atrás do Hiroshima, e fechando na quarta colocação o Shonan Bellmare com 14 pontos, a grande surpresa do campeonato. Os três últimos, 16º Matsumoto com 6 pontinhos, Vegalta Sendai 17º com 4, e também com 4 pontos Montedio Yamagata, que é o novo lanterna da competição. Shimizu deixou a lanterninha. Bom, falando do ranking geral agora, né? Falando aqui do ranking... Antes de eu falar do ranking geral, vou falar para vocês como está a classificação dos artilheiros da J1, que eu também acabei esquecendo, né? Mas é importante falar também quem fez mais gols aí na competição, porque, olha... Se o meu computador colaborar, eu consigo. Ah, beleza, colaborou. Cristiano é o artilheiro aí de segundo turno. Cristiano do Cachoeira só com 6 golzinhos, seguido do Patrick do Gamba Osaka com 5, e Douglas fechando na terceira colocação do Sanfrecce Hiroshima com também 5 gols. Parece que nesse segundo turno a hegemonia brasileira aí tá dominando no futebol japonês. Espero que isso não continue, porque artilheiro japonês sempre é melhor. Mas enfim, agora sim, falando aqui do ranking geral, líder é o Urawa Reds com 55 pontos. Lembrando que essa equipe já no momento, né, estaria classificada para diretamente a final, a grande final da J-League, porque o primeiro colocado geral consegue a vaga direto, e também estaria na Asia Champions League. Em segundo colocado, o Sanfrecce Hiroshima com 52 pontos, também estaria classificado para a Asia Champions League. E fechando ali o top 3, FC Tokyo com 49 pontinhos, bem distante ali do Hiroshima e do Urawa. Essa equipe estaria classificada para a Asia Champions League, estágio playoff, né? Digamos assim, uma semifinal antes de chegar à fase de grupos. Estariam rebaixados no momento em 16º Matsumoto Yamaga com 21 pontinhos, a equipe do Shimizu com 19 pontinhos em 17º, e Monterio Yamagata com 18 pontos. Lembrando que o Brex Niigata está ali fora da zona em 15º com 22 pontinhos. Ainda sobrevive o time do Yoga. Thiagão, quer comentar mais alguma coisa aí sobre a J1? Bora pra J2. Bora pra J2, vamos lá. Maravilha, Thiagão. Tivemos aí jogos importantes na J2. Tivemos aí a rodada de número 30, que foi a seguinte. Tochigi perdeu em casa, né, para o Gifu pelo placar de 1-0. Olha o Gifu se recuperando, hein, rapaz. O Miyardija 1, Zaspa Kusatsu 0. O Ehime surpreendeu, derrotou o ascendente Tokyo Verde por 1-0 fora de casa. Olha só, hein. Quem perdeu em casa também foi a equipe do Yokohama FC, né. Caindo na tabela. Jeff United foi lá e derrotou por 1-0. Mais uma vez uma partida espetacular do nosso querido Jay Botroy do Jubilee foi lá e derrotou em casa o Tokushima Vortex por 3-1. Kyoto Sanga 1, Tsuegen Kanazawa também 1. Tsuegen caindo na tabela também. O Giravans ficou no 2-2 com o Mito Hollyhock, andando em casa. Vivaren Nagasaki e Kamatamare ficaram no 0-0. No Aso Kumamoto 1, com Sadori Sapporo também 1. O Oita foi surpreendido em casa, perdeu por 3-1 para Cereço Osaka, para a alegria do nosso querido Thiagão. E fechando a rodada, o Fabiano, né, Thiagão, derrotou a equipe do Avispa Fukuoka pelo placar de 1-0. Vamos falar do que importa? Claro, cara, vamos falar aí. Vamos falar de Cereço. Resto é resto. Claro. Gol do Táchiro. Bora pra direita. Eu sabia. Gênio. Cara, é o que eu posso falar, cara? É o Giant Killing do futebol mundial, cara.
É o Tsubasa da vida É o real. Tsubasa da vida real, cara. Olha o cabelo na grife, que nem diz a galera da Band, cabelo na grife. Do Táchiro. O time tá jogando tão bem que deixou até o meu primo, o mestre Magno Cruz, fora do jogo. O Magno nem precisa jogar hoje. Quer 18 aí, vai jogar um pachinko. Semana que vem a gente vai voltar a jogar. Os cavaleiros lá? Pachinko dos Cavaleiros. E tá aqui a moedinha, 1.000 ienes pra jogar do pachinko. E deixa que o Táchiro resolve. Porque tem Táchiro, tem tudo. O time do Ita, coitado, né? Tenta, mas infelizmente a fase horrível do time do Ita, né? Dificilmente. Apesar que tem ainda muita chance de você sair dessa situação, mas é muito difícil. O time do Ita se diminuir de uma maneira inacreditável, né, cara? Alguns anos atrás, por mais que o Ita nunca foi um exemplo de time que se manteve, mas você nunca viria o time do Ita entre menos do que a 10ª colocação, né? Sempre foi um time que teve um investimento ok nos seus jogadores, sempre tentou o máximo possível se manter entre pelo menos os primeiros jogadores, os melhores times da J2, como, digamos, segundo pilotão ali, né, do futebol japonês em geral, mas infelizmente a fase não é grande, não é boa, né? A crise em questão de talentos de jogadores é muito grande dentro do futebol japonês em geral em algumas situações, e o time do Cerezo, que ainda luta ali para tentar uma vaga direta para J1, usa as armas que tem da melhor maneira possível e sem muitas loucuras, né, tirando toda a zoeira de sempre. Ali o time do Cerezo não teve dificuldades em vencer de 3-1. O time do Ita, que começou a vencer, né, mesmo esquema que às vezes acontece no time da J1, fez o primeiro gol logo nos 2 minutos, e depois levou ali a virada ainda no primeiro tempo com os gols do Plabo e o Táchiro, e no finalzinho ali o grande, né, Rotary Yamaguchi, que todos esperamos que volte a ser o jogador de seleção japonesa que nós precisamos, fez ali seu golzinho, vai melhorando pouco a pouco, e praticamente foi isso do jogo do Cereçosca, né? E o Táchiro ali fazendo mais um dos seus golzinhos, deve ser o 4º já esse ano. Gênio. Para a alegria do nosso querido Mr. Thiago Henrique Cruz, o Táchiro vem fazendo aí boas campanhas, e a camisa do Cereço, essa nova aí, tá muito bonita, né, Thiago? Sim. Aquele relevo das flores, aquela marca da água, aquele rosa bem chamativo. Tá aí uma boa opção pra coleção. Ficou muito bom mesmo, cara. Mas na parte de cima você ainda tem uma vantagem muito grande, né? Por mais que foi uma partida ruim ali do Ita contra o Kusatsu ali. 1-1 que, ao meu ver, tinha tudo pra ser uma vitória. Mais uma vitória fácil do Omil. Mas como o time tá praticamente 12 pontos ali, né? Até um pouco mais de 12 pontos, são 14 pontos na frente do segundo colocado. O Omil tem o direito, né, de empatar e perder nessas últimas rodadas, apesar que perder de 3-1 pro Ehime ali foi realmente um pouco assustador, né? O Ehime, que nesse momento tinha o melhor time em ascensão da J2, né? Tem praticamente 5 vitórias seguidas ou até mais, e bem, infelizmente o Ehime vai lutar ali com o Jeff e toda aquela galerinha pelo playoff, né? Mas que é no mínimo interessante ver o Ehime ali jogando dessa maneira, isso é. E o time do Shiba voltou a vencer, né? O time do Jubileeta consegue se manter. Então, nessas últimas partidas deu mais ou menos a lógica, né? Que esses times estão lutando ali, mas vai chegar uma hora que alguém vai acabar despencando mais, vai acabar oscilando um pouco mais. E aí que os times conseguem a vaguinha ou não para o playoff final, né? Que é o que praticamente 5, 6 times aqui estão lutando nesse momento, Elias. É o Ehime que tem 5 vitórias consecutivas, e juntando tudo, né, são 6 jogos sem perder, né? Teve um empate ali antes dessa sequência. E quem tá se afundando cada vez mais é o Tsuegen Kanazawa, né, Thiago? O time tá numa seca desgraçada, uma equipe que figurou durante boa parte ali entre os 6 melhores, agora já tá em nono, né, com 43 pontos, já são ali 4 pontos de diferença pro Ehime, que é a primeira equipe que está ali na zona dos playoffs. A coisa tá ficando complicada para a equipe do Tsuegen, assim como o Yokohama FC, que despencou de uma forma absurda, né? Sim, até sim. No começo da competição chegou a disputar as primeiras colocações, e agora já tá em 17º, né? A coisa tá ficando complicada também. Não dá pra se manter. Setor. Sim, não dá pra se manter, né, cara? Difícil. Cair não cai, mas também manter aquele ritmo, né, é difícil, né? O Kanazawa não tinha aqui pra isso, né? O próprio Kitaku Yushu também, que foi um time que chegou a dar uma brincada ali em cima, também não tem muito cacife ainda pra você manter esse tipo de pressão ali. O próprio Chiba, que é praticamente um time veaco já em questão de J2,
oscila também, né? Não consegue ter 2 vitórias seguidas, né, cara? O time do Tiba é uma vergonha isso, cara. Então você vê ali, né? E infelizmente um time que começa ali já a oscilar um pouco, né? Para o desespero de muitos torcedores de futebol japonês é o próprio Tokyo Verde, né? Que perdeu pro Ehime, né? Nessa última rodada. Também perdeu pro Tokushima Vortex na outra rodada anterior a essa. Então são 2 derrotas seguidas. Está se mantendo em quarto colocado porque teve pontos, né, para isso. Mas o time do Verde Tokyo precisa voltar a vencer para ele conseguir se manter sempre ali entre quarto colocado. Porque senão, cara, vai embolar tudo, cara. Porque se o Vivaga Nagasaki vence 2 partidas, ele vai se juntar esse bolo. E se o Verde Tokyo começar a degringolar agora, perder pontos em casa, como já fez essa rodada, vai ficar ainda pior, cara. E a gente vai acabar tendo, sei lá, 8, 9 times ali, até o próprio Kanazawa tendo chances de jogar o playoff. E aí, cara, aí vai virar uma bagunça difícil. E eu tenho medo de talvez o time do Tokyo não ter, digamos, não punho moral, mas ter cabeça pra você, sabe, lutar contra esses times ponto a ponto, cara. Então é melhor o time deixar essa opção de lutar ali por uma sexta ou quinta vaga na última opção possível e tentar sempre voltar a vencer, porque eu acho que é um time que já mostrou alguns anos atrás, desde quando subiu e caiu, né, pra J2 novamente, o time mostrou que espiritualmente é um time facilmente abalado, né, cara, e foi por isso que o Verde acabou caindo, né, nos anos 90 e não voltando mais a ser aquele grande time, né? Porque realmente a parte psicológica sempre foi um dos pontos, infelizmente, fraco desse bom time, né, do Verde Tóquio, né? Que já teve nomes que nós já citamos centenas e centenas de vezes aqui em todo o programa do Renomado. Claro. Bom, e falando aqui a situação, para os nossos ouvintes ficarem bem situados, né, bem informados, olha só como é que tá embolado, né? Claro, o líder é a equipe do Omi Ardija, né, com 68 pontos. Esse aí dificilmente será alcançado, embora tenha perdido na rodada passada e empatado nessa rodada, né, a hegemonia ali foi quebrada. Agora olha só a embolação. Em segundo lugar está o Jubilewato com 54, lembrando que esses 2 times têm vaga direta à primeira divisão. O segundo colocado 54, o Cereço Osaka terceiro, abrindo a zona do playoff com 51. Tokyo Verde em quarto com 49, a Vispa Fukuoka, né, a Vispinha, com 48 na quinta colocação, o Ehime em sexto colocado com 47, fechando aí a zona dos playoffs, mas quem tá fora também tá por uma margem pequeníssima, rapaz. Ó, em sétimo lugar tá o Jeff United com 46 pontos, em oitavo Vifaren Nagasaki com 44, e fechando aí as grandes possibilidades, Tsueigen Kanazawa com 43, e para quem quer sonhar, né, o Giravan está ali na 10ª colocação com 40. Então a diferença ali do segundo colocado pro nono é praticamente mínima, rapaz. A coisa tá bem embolada mesmo, tá bem disputado e nunca se sabe o que pode acontecer até o fim do campeonato. Lembrando que estamos aí na 30ª rodada e são 42 rodadas, né? Ou seja, tem 12 rodadas ainda, tem muito campeonato pela frente e muita coisa aí pode acontecer ainda. Falando da parte de baixo da tabela, tem o Oita Trinita em 21º colocado com 26 pontos. Lembrando que essa equipe enfrenta o segundo colocado da terceira divisão, né, Thiagão? Uhum. E na lanterna temos o Gifu com 26 pontos. Então, ouvinte, presta atenção. O negócio tá mais embolado que suruba de minhoca, né, rapaz? Caraca. E outra, faltam 12 rodadas, né? Então, tipo, mas daqui 4 rodadas, a gente vai entrar já na parte final. Quem despontou, despontou. Quem não despontou vai ter que se matar para conseguir se manter mais 8 rodadas, 8, 9 rodadas, o mesmo futebol. Que vai ser 8 rodadas não, né? Porque se for mais 4, faltaria umas 6, 7 rodadas. Então, os times que não conseguirem manter esse futebol, pelo menos mais 4 rodadas vencendo, ou pelo menos não perdendo, principalmente quando for jogar em casa, são os times que vão ter um pouquinho mais ali de tempo para se preparar. Porque o playoff, ele começa logo em seguida do final, né? Dos pontos corridos, né, das rodadas regulares, né? Então acontece, o time que for jogar o playoff, por exemplo, Cereço
Se o time do Cereço se manter no playoff e o time do Jubiluata se manter os 2 ou 3 pontos de diferença entre eles, o time do Cereço e os demais, por exemplo, o time do Cereço, que é o exemplo que eu tô dando, ele vai ter pelo menos, vamos supor, tem 4 pontos à frente do segundo colocado, que é o verde ali, que é o segundo colocado no caso para jogar o playoff. O time, se você tem 3 pontos, ele pode perder na última rodada do campeonato, ele tem uma semana a mais para se preparar, para ver um esquema tático, para descansar os jogadores principais, para que quando for jogar o playoff, o time esteja 100%, porque senão o cara vai ter que jogar o time 100% na última rodada e 2 semanas depois, esses jogadores vão ter que entrar em campo 100% para aí começar uma batalha que é praticamente muito difícil de você vencer, que é eles se matarem no playoff para um poder subir. Então é muito difícil, e é claro, o time que tiver um pouco mais de preparamento psicológico e técnico é o time que vai sobressair. Se não, cara, vai ser realmente que nem o 2013. O time do Tiba teve toda a possibilidade de chegar na J2, o time aquele ano até o time do Kyoto também lutou muito por isso aí, mas os times acabaram não tendo aquele fator, né, que é o fator de você ter ganhado um pouco mais de ponto, ter perdido menos em casa, pra você chegar nesse playoff um pouco mais amadurecido e descansado. Aí eles acabaram não aguentando, né? E o resultado, a gente sabe, 2014 os times subiram e depois acabaram caindo também, né? E só lembrando que o nosso ouvinte, que até o próprio 11º colocado, que é o Satsu, tem chance de conseguir uma classificação caso vença a partida que ainda está devendo, né? Tanto a equipe do Zaspa quanto o Gifu tem 29 partidas. E caso a equipe do Zaspa ganhe, a equipe no momento agora tem 39 pontos, pode chegar a 42 e entrar de vez na disputa também. Ou seja, 11 times aí tem chance de subir para a primeira divisão, né? E por isso a J2 é um campeonato incrível, rapaz. Nunca dá para saber o que pode acontecer até o apito final, literalmente, né? Sim, sim. Só para finalizar esse assunto, ainda temos em jogo 36 pontos. É coisa. É muita coisa ainda. Tudo pode acontecer. Falando dos artilheiros agora, Thiagão, o nosso querido Jay Botroid do Júbilo é o artilheiro com 16 gols, seguido de Masashi Oguro do Kyoto com 13. Meu amado, o Guro gosta desse cara pra caramba. Fechando ali o Namba do Gifu com 12. E o primão do Thiagão, né? O Merda com 11 gols, jogador do Omiya. Thiagão, encerrando a J2 e bora pra J3? Bora lá, por favor. Maravilha, J3 que teve aí sua 24ª rodada com os seguintes resultados. O Renofa Yamaguchi, absoluto líder do campeonato, massacrou o Ryukyu em casa por 5-0. Fukushima United e Sagamihara ficaram no 1-1. Grula Morioka e Blaubitz ficaram no 0-0. Gainari Totori perdeu em casa por Katara Toyama por 2-1. O Nagano, parceiro, vou deixar por último. O Machida Zerva goleou o Fujieda por 4-0 em casa. E o parceiro Nagano conseguiu a pérola da rodada. Perdeu em casa pro Sub-22 da J-League pelo placar de 1-0. Thiagão, parece que nós já temos aí um grande vencedor da nossa aposta, né? Pois é, cara, olha... quem diria, né, cara, conseguiu perder pra subseleção ali, né, cara, puta que pariu, cara, que fase do parceiro, cara, tentando jogar um pouquinho mais aberto ali, tomou no brioco, cara, e eu tô tentando achar aqui, cara, depois a gente precisa até começar a ver os programas quantas rodadas faltam pra acabar essa J3, cara, porque 10 pontos ali do Renault, acho que já começa uma contagem regressiva já, né, tanto pro acesso... Tanto já pra ganhar o campeonato mesmo, né? Se eu não me engano, faltam 11 rodadas, alguma coisa assim. É pouco, falta pouquinho. Então, a gente precisa começar a ver certinho como é que vai funcionar isso aí pro... Faltam 12 rodadas. 12 rodadas, assim como a J2, né? Vai acabar mais ou menos na mesma semana ali, até pra ser decidido o playoff do penúltimo contra o segundo colocado, né? Ah, tá, olha. Então já temos, então mais ou menos funciona como a J2 mesmo, né? Mantém-se a mesma regularidade de jogos, então, né? E bem, pro caso, né, o time ali que tá lutando pela segunda divisão, ainda continua aquela maluquice ali, do Machida Zell, do parceiro Nagano, apesar que o Machida Zell já tem ali uma gordurinha ok, né, pra se disputar contra o Nagano, 6 pontinhos, que é coisa pra caralho, mas ali no caso o Renault é mais, primeiramente, quantos jogos falta pra você finalizar ali, que são praticamente quase 20 pontos,
diferentes para você manter a sua permanência, e depois ali os joguinhos que faltam ali, acho que mais um ou dois joguinhos além da classificação, para você finalizar como vencedor com rodadas de antecipação. Acredito que até faltando umas 6 rodadas a gente já tem tudo resolvido na J3. Só falta, claro, dependendo muito se o Nagano vai voltar a ser esse timeco que está sendo, ou voltar a ser aquele timeco que sempre foi, ou você vai tentar um pouco mais de força para o time tentar se manter. Caso contrário, cara, não há mais o que fazer, né, Elias? Vamos ver se o time tem gás aí para conseguir alguma coisa. Bom, falando aqui a classificação, para o ouvinte ficar sabendo, o líder é o Renouf Yamaguchi com 61 pontos. Esse time conseguia sua vaga direto à segunda divisão. Em segundo lugar está o Matira Zelv agora com 51. Lembrando que o segundo colocado enfrenta o penúltimo ali da J2, né? E veio ali na terceira colocação com chances matemáticas ainda, né? Tem muito campeonato pela frente. O parceiro Nagano com 45 e o Sagamihara em quarto com 41. Lembrando que o Yokohama Sports Club está na última colocação com 15 pontos, mas a J3 não tem rebaixamento. Thiagão, quer falar mais alguma coisa aí, rapaz? Acho que não, né? Não tem o que fazer, né? Acho que realmente que a aposta eu já estou com plena consciência que com certeza eu já perdi. Mas ainda acho que talvez o Nagano, se ele criar um pouco de vergonha na cara, talvez ele dê pra lutar. Mas eu prometo pros ouvintes que vou dar uma ênfase maior na J3, fazer todas umas pesquisas um pouco mais a fundo, pra gente chegar já nos próximos Nomarus, a gente poder falar já em questão de reta final, né? Porque já que a J3 não tem retorno, não tem playoff, não tem nada, é apenas um jogo ali que joga direto, mas dá pra gente começar já a pensar em já começar a falar sobre J3 e sobre Renouf Yamaguchi já pensando em 2016, né? Então logo nos próximos Renomarus a gente volta com essas informações um pouco mais concretas, queridos ouvintes. Maravilha, Mr. Thiago Henrique Cruz. E também para os nossos queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado aí do programa de hoje. Só lembrando que, para fechar aquele assunto de jogadores em destaque na Europa, quem vem jogando muito é o nosso querido Shinji Okazaki, né, Thiago? Sim. Okazaki que vem sendo uma peça fundamental na equipe do Leicester City, inclusive fez gol na rodada passada, é titular absoluto, fez excelentes partidas nas 3 primeiras rodadas do campeonato inglês, e vem sendo aí até equivalente ao Kagawa, né, como comentei no começo do programa, vem sendo aí um grande destaque do futebol japonês no âmbito mundial, né, o Okazaki que tá jogando muita bola. Isso, lembrando que a gente tá gravando esse programa hoje no dia 24, né, pro dia 25, e já foi a terceira rodada do campeonato no final de semana foi o jogo contra o Tottenham, né, aí foi 1-1, o Okazaki não fez gol, o Okazaki fez gol na segunda partida, mas o Okazaki jogou praticamente o jogo inteiro, né? E foi o primeiro jogo do Leicester City que eu acompanhei inteiro, foi bem interessante, né? O Okazaki foi muito utilizado e tem tudo para se afirmar em 5, 7 rodadas como jogador principal. Mas vamos ver também até quando o time dele também vai ter um pouco de gás para jogar entre os primeiros, porque até agora tem entre os primeiros colocados. Mas a gente sabe, né, o Elias manja muito mais que eu sobre o futebol inglês, que a concorrência lá é difícil, né, porque tem sempre os monsters da vida ali, que são os times disparados em todos os sentidos, né, cara. Em questão de dinheiro, em questão de elenco, de tudo mais, né. Mas se o time do seu Okazaki conseguir se manter na Premier League, que é sempre o campeonato que afunda os jogadores japoneses, né, já é uma vitória gigantesca pra gente já, né. A vantagem é que no futebol inglês as cotas são bem generosas, né, então praticamente o que o Manchester United ganha, um Leicester ganha na equivalência, assim, não tem toda a injustiça de cotas como acontece aqui no Brasil, né? Que já é bastante coisa, já é um ponto muito interessante pra se citar, né. O abismo não é tão grande assim como acontece aqui. O que deveria ser justo, né? Em todo o futebol mundial, principalmente aqui no Brasil, né? Porque muitos times acabam falindo, acabam fazendo campanhas pífias devido a essa injustiça, devido a esse abismo aí que acontece nas cotas, né? Que dinheiro faz diferença hoje em dia. Faz. Quando a gente tá falando de euros, né? Faz uma diferença gigantesca. Bom, Thiagão, encerrando o programa? Bora, até semana que vem. A gente se fala durante a semana, tá tudo certo ainda. Mas mais tardar ali, a gente vai com o programa 51, que é um programinha off-topic nosso, que a gente vinha prometido na semana passada. E a gente conversa em breve, meus queridos ouvintes. Até, Elias.
Maravilha, queridos ouvintes, nos vemos aí no mais tardar, no máximo, semana que vem, mas acredito que aparecemos essa semana aí. Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Tenha uma boa semana. Valeu, tchau. Sayonara.